A Lua chega em sua fase quarto minguante no dia 12 de maio. E aí, será que teremos uma folga do emocional intenso desse período? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se você não viu o vídeo da alunação completa no signo de Áries, dá uma parada, assiste, porque agora a gente está iniciando a finalização e é importante entender quais as energias atuaram nesse ciclo para entender o que a gente precisa finalizar e também o que vem pela frente no próximo ciclo. Então o quarto minguante acontece no signo de Aquário, né? Então a gente começa a ter aí uma racionalidade, uma intelectualidade maior para lidar com os temas emocionais. A Lua passando por Aquário ou por outros signos do elemento ar, ela se torna mais racional, ela tende a intelectualizar aquilo que sente. Causa um certo desconforto exatamente por isso. Então o emocional fica ali meio que, né, essa coisa que fica tentando pensar em vez de sentir, não sabe se idealiza, se racionaliza, se sente. Então é mais ou menos assim que a gente precisa entender. As emoções agora são um pouco mais racionais. A gente tem um pouco mais de distanciamento até daquilo que a gente sente, né? Muitas vezes vai estar mais preocupado com questões coletivas, deixa de lado aquilo que sente e deixa de lado o emocional para se preocupar mais com as emoções, né, ou com aquilo que são as correntes emocionais da coletividade, que ainda é o signo de Aquário, né? E a gente pode aproveitar também para aprofundar o nosso conhecimento em relação ao emocional. Um dos símbolos do Aquário é do conhecimento, né? Da busca por conhecimento. Daí vem essa questão intelectual. Então a gente pode aprender um pouco mais sobre esse nosso lado emocional enquanto a Lua está passando pelo signo de Aquário. E aí, como eu falei, né? A questão aqui muitas vezes é a coletividade, os grupos que a gente faz parte e como a gente pode continuar lidando com as nossas cargas e ainda considerar a carga dos outros, né? Porque o Aquário tenta colocar a gente mais dentro desses coletivos, dentro dos grupos, meio que fazer com que a gente esqueça do nosso lado. E não é assim que funciona. A gente precisa continuar dando vazão, até porque vocês vão ver que a gente está caminhando por uma lua nova em Touro no dia 19, que vai mexer com muita coisa, porque está muito próxima de Algol, né? A estrela maligna Algol. Então a gente precisa continuar dando vazão, né? Limpando cada vez mais, mesmo que de uma maneira mais racional, essa parte emocional, para que quando a gente tenha o novo ciclo na lua nova, que a gente esteja mais preparado para lidar com os desafios que estão por vir. Então lembrando que durante a fase de quarto minguante, a lua começa a diminuir o brilho, né? Então aquela outra metade que não estava iluminada durante o quarto crescente, agora fica iluminada. A gente vê só a metade, né, marcando ali o quarto crescente, e a partir daí ela começa a diminuir. Ao momento que as marés tendem a estar mais baixas, há menos fluxo de líquidos e pessoas, então a circulação está, né, a gente tem a sensação de que está mais vazio os lugares. Não favorece muitas vezes a divulgação de eventos, de coisas novas, uma vez que a energia é para finalização, para a gente fazer aquela limpeza, ver o que não deu certo, né? Tá mais introspectivo. É o momento que a Lua convida a gente a voltar mais para o interior, para olhar as nossas questões, fazer as reflexões mais profundas,
porque a gente precisa desapegar daquilo que não prestou para abrir caminho para o novo, né? Preparando a terra para receber novas sementes que vai acontecer na próxima lua nova. É um momento que a gente pode aproveitar e jogar coisas físicas fora, abrir espaço mesmo para o novo, né? Desapegar daquilo que não deu certo durante esse ciclo. O que a gente ainda não aprendeu? E no sentido do aprendizado, o que a gente precisa deixar ir embora? O que a gente precisa desapegar, jogar fora, fazer essa purga, né, essa limpeza, para que de fato haja espaço para algo novo na nossa vida. E aí é como eu gosto sempre de lembrar. Ai, Cláudio, então quer dizer que na lua quarto minguante eu não posso começar nada, eu tenho que só finalizar as coisas? Não é isso, quer dizer que as finalizações, os términos estão favorecidos, porque a energia vai nesse sentido, flui nesse sentido. Mas não quer dizer que a gente não possa começar as coisas novas, né? Projetos, empreendimentos, negócios, enfim. A vida não para. O que a gente precisa ter em mente é que vai ser necessário colocar um pouco mais de energia para que esses empreendimentos passem pela fase de finalização, né? Lembrar que o sentido é minguar, que está terminando, está minguando. Passem por essa fase e comecem a desenvolver. Então a gente precisa esforçar um pouco mais, colocar mais energia, se dedicar um pouco mais para que de fato passe por essa fase e chegue na fase nova, onde vai receber uma carga energética favorável e continue o desenvolvimento ao longo do ciclo. Mas não quer dizer que não possa começar coisas novas, só precisa ter atenção para isso. E com o signo de Aquário também precisa pensar em como que está beneficiando os grupos que faz parte. Se está inovando, se tem uma pegada mais excêntrica, né? Algo que realmente cause um progresso, cause uma rebeldia, cause uma transgressão de algo, né? Trazendo muitas vezes novidade ou trazendo mudanças, rupturas que podem acrescentar nesses novos negócios que estão sendo iniciados. No mais, a principal força é para a finalização. Então, as relações sentem muito nesse período, né? Principalmente os relacionamentos que estão aí já naquele limite e que muitas vezes está faltando um empurrãozinho, e esse empurrão vem da energia de finalização da lua. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então nós chegamos ao quarto minguante desse período, né, de muita intensidade nessa lunação, que teve eclipse, teve oposições e aspectos fortes. No dia 12 de maio, às 11h28 do horário de Brasília. O Sol a 21 graus e 36 do signo de Touro e a Lua a 21 e 36 do signo de Aquário, né? Iniciando aqui a quadratura minguante, o que marca essa fase da Lua, né? Quarto minguante, tanto o quarto crescente e o minguante são marcados por quadraturas. Claro que acontece em signos diferentes, um está em desenvolvimento e o outro agora está iniciando a finalização. Então, é aquele momento de introspecção, de reflexão, de analisar aquilo que não deu certo, jogar fora, romper com aquilo que não presta mais. Então, essas energias começam a ser ativadas aí a partir do quarto minguante. Considerando muito a questão emocional, mas um emocional mais racional, né? Conforme o signo de Aquário. Então, também impacta bastante as questões intelectuais, as questões coletivas, né? O Aquário está sempre voltado para os grupos, para o coletivo de uma forma em geral. Então, a humanidade, né? Tudo aquilo que está impactando emocionalmente nesse sentido, a gente pode analisar agora e entender melhor quais os contextos que a gente faz parte e como que a gente pode limpar esses contextos, né? Melhorar aí e avançar nesse sentido. A Lua também vai fazer uma quadratura com Urano, né? A cerca de 2 graus de diferença, mas já teve aqui exato mais cedo, nesse mesmo dia, teve a quadratura com Urano exata. E o Sol segue ainda em conjunção com Urano, né? Trazendo todo esse potencial de rupturas, de transgressões, de rebeldia, da gente muitas vezes se libertar
dos apegos que a gente já identificou, né? A gente vai vendo como que a Lua, a fase vai trabalhando, né? Então, teve todo aquele momento que tornou visível, que a gente podia enxergar, que a gente começou uma série de coisas, agora a gente pode romper com tudo isso, né? Desapegar nesse novo ciclo aí de Sol e Urano. Um período muito forte, tivemos eclipses, o novo ciclo de Urano e Sol, a gente ainda vai ter o Sol em conjunção com a estrela fixa Algol, então mais um movimento que a gente precisa abordar aqui no canal para a gente entender melhor. Além de todas as energias que atuou, né, nesse ciclo. Então a gente está chegando nesse quarto minguante com muita bagagem, muita coisa que se não for trabalhada vai dar problema. Então a gente precisa pegar, de acordo com o que eu estou falando nessa alunação, e trabalhar e desenvolver. É até por isso que eu estou divulgando o vídeo da lunação, né, de Áries, novamente, Áries Touro, como eu estou chamando, numa brincadeirinha, porque não é isso, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar dentro desse ciclo todo. Aí, para a gente começar a entender o que vai se desenhado nesses 20 e poucos dias, pegar o eclipse, a conjunção de Urano e Sol, e, por fim, o Sol fazendo ali a conjunção com Algol. Então nós vamos ver o que vai sair desse período todo tão intenso, tão energeticamente forte, no sentido astrológico. Claro que a gente tenta clarear aqui, né, jogar a luz de acordo com as energias, de acordo com os posicionamentos, mas é um trabalho que cada um vai ter que fazer nesse período. E se tentar varrer para debaixo do tapete, ignorar achando que não vai acontecer nada, a chance de chegar em cada um desses eventos que é potencialmente muito intenso e desorientar totalmente, de perder o rumo, de, né, sofrer ali as cargas emocionais todas. Agora a gente vai estar falando de uma lua num signo de ar, então ela está um pouco mais racional, então a gente já consegue ter uma visão mais intelectual da coisa. Mas é preciso fazer todo esse trabalho durante esse período todo. E, mais importante, né, entender, ter consciência do que a gente vai estar atuando ali, do que a gente vai ter que lidar e efetivamente fazer. Porque, como eu digo, né, um eclipse, a lua nova, né, que já traz ali uma marca, né, a lua nova, como eu já falei, que a gente perde ali um momento de visão, eclipsada, isso torna ainda mais intenso. Então é preciso fazer um esforço para não se perder nesse processo todo. Aí o Sol ainda faz um sextil com Marte, o Sol caminhando para um sextil exato, uma energia muito forte. Então vem da ruptura com Urano, né, daquilo que a gente percebe que Urano dá um impulso ali para se libertar, daquilo que muitas vezes está aprisionando a nossa essência, e aí chega Marte com energia forte. Tudo bem, o Marte debilitado em Câncer, o Marte enfraquecido, mas ainda assim é o impulso para agir. Então a gente enxerga com após ali a conjunção com Urano, a gente enxerga o que aprisiona o nosso ser, e aí vem o Marte, né, para a gente fazer o quê? Romper com isso, né? Tomar uma atitude, não necessariamente precisa ser uma atitude drástica ou coisa parecida, mas não resistir a esse impulso, trabalhar esse impulso de forma positiva, né? Enxergar, né? Aqui a gente consegue fazer isso, né? Indo além do emocional intenso dos signos de água, que como foi ali a lua cheia em Escorpião, mas aqui a gente consegue dar uma intelectualizada para racionalizar melhor. O sentir tem muita importância, mas aqui a coisa, né, precisa ser... A gente precisa respirar fundo antes de tomar as atitudes, porque a força de impulsividade vai ser muito grande nesse período, e também as forças que tendem a obscurecer a nossa visão, a bloquear a nossa visão e deixar a gente cego, agindo por emoção, por uma emoção provocada pelo externo, muitas vezes, e a coisa toda corre um sério risco de desandar nesse período. Aí nós temos o ascendente em Leão, né? O Leão que apareceu como meio do céu na mandala de
lua nova agora aparece como ascendente na de quarto minguante. Aí a questão aqui, a 3 graus, fazendo uma oposição a Plutão, então pedindo que a gente incorpore toda a garra, toda a nobreza, toda a questão da gente olhar para a nossa identidade, né, ver a nossa luz, ver o nosso brilho, a nossa essência e fazer essa purga. E aí muita coisa, né, nesse período, porque o Plutão já está retrógrado. Então os temas de Plutão já entraram em revisão nesse período. E essa revisão vai ser impactada nesse processo aqui de lua quarto minguante. Então muita coisa precisa ser vista aí nesse período. O meio do céu, a bússola, né, o destino no signo de Touro. Não pode ser diferente, né? Nós estamos finalizando aqui esse ciclo todo da alunação e o signo de Touro, tudo aquilo que a gente veio trabalhando agora precisa ser mostrado em público. 15 graus do signo de Touro, o Urano bem pertinho aqui, então publicamente, né, na carreira a gente tem esse potencial de criar disrupturas, de criar movimentos que rompam com processos materiais que mantêm a gente aprisionado. As revoltas, as rebeldias, tudo que tem relação com o tema da materialidade. Nosso senso de realidade muito impactado também por essa força aqui na mandala. Se não bastasse, a gente vai ter a Vênus também já ingressou aqui em Câncer. Já mudou de signo e segue aqui com um trígono com Saturno. Então, os relacionamentos, as parcerias, finanças, acordos precisam desse toque mais Saturno, de colocar o pé no chão, enxergar a própria realidade e lidar de maneira mais estruturada também com isso. Porque quando a gente fala de emocional, mexe nas relações. A Vênus aqui em Câncer, ela se torna mais emotiva, né? Os relacionamentos é um período mais emotivo para esses temas dela também. Então, por isso que eu estou fazendo aqui essa complementação. E a Vênus faz um sextil com o Mercúrio ainda retrógrado. Então, nesse período aqui, muita intensidade no sentido de rever tudo que se passou. Eu diria que aqui a gente está fazendo uma espécie de contabilidade, um saldo, né? Um balanço daquilo que foi toda a intensidade, né, nos dias anteriores. E ainda eu falei da lua nova, né, já antecipando aqui que vai acontecer no dia 19 de maio com a participação da estrela maligna Algol. Então a gente precisa prestar muita atenção no que está sendo levado para essa lua nova, né? Então, nesse sentido, a finalização, a limpeza é indispensável. Principalmente porque vocês viram lá que tanto o Sol e Lua fazem aspectos com Urano. Então, há o impulso para a finalização, né? Esse impulso para romper com aquilo que principalmente traz a sensação, né, evoca ali muitas vezes a emoção de estar preso a algo. Ou seja, as energias que a gente sentir que estão nos aprisionando, há um impulso maior. Urano vem e fala, olha, liberte-se, rompa com isso e seja mais livre. Sinta da forma como você acha que deve. O Sol também está afastando ali da conjunção, né? Tem um vídeo aqui no canal falando do novo ciclo de Sol e Urano, mas a gente precisa pensar também que a nossa essência precisa ser libertada, né? A gente precisa irradiar a nossa essência conforme aquilo que a gente tem internamente. Então, esse impulso está muito nesse sentido, apesar de que o Sol já está mais afastado ali do Urano. E, como se não bastasse, ele ainda vai fazer um aspecto com Marte, né, impulsionando ainda mais para agir, para realizar essas vontades, para alcançar aquilo que a gente sente, para a gente tomar atitude e deixar sair esse lado solar nosso, né? Irradiar o nosso brilho, irradiar a nossa luz por onde quer que a gente passe. Então vamos aproveitar o potencial de finalização, limpar o máximo possível o campo emocional para que quando a gente chegue na lua nova com Algol, não precise passar por tantos percalços, né? Tantos desafios, tantas situações no emocional que tendem a carregar a gente e causar ali a perda da cabeça, né? A perda da razão, que é um dos símbolos
da estrela maligna Algol. Então, deixando aí esse pequeno spoiler, mas a gente vai falar melhor no próximo vídeo da alunação que vai acontecer em Touro. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Esse mesmo conteúdo está sendo postado na seção comunidades aqui do YouTube, dá uma olhada. Para quem quiser saber mais sobre essa energia da Lua, né, e dessas lunações todas no mapa natal, pode me chamar, tem um link do WhatsApp para marcar a consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.